Oi, gente, tudo bem? Então, hoje é quinta-feira, 21 de agosto, e eu tô vindo para conversar sobre o céu de hoje e o céu de amanhã. Eu só vou falar desses dois porque, na verdade, a gente está aqui com um problema de luz, então tem que aproveitar rapidinho para bater esse papo, falar o que é mais importante, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, no dia de hoje a gente tem uma intensidade leonina no céu. Por quê? O Sol está em Leão, a Lua entra em Leão e o Mercúrio também em Leão. Isso tudo estimula a nossa autoexpressão, né? Para que a gente possa se colocar a partir da nossa própria criatividade. E lembrar que quando a criatividade é uma palavra ligada a essa ação em que a gente não está repetindo o que os outros já fizeram ou o que os outros dizem que a gente deve ser, e sim aquilo que nasce na nossa própria ser essencial, que então a gente precisa conhecer para poder se colocar. Mas é como se esse céu desse uma força e uma autorização para que a gente possa se manifestar, Mercúrio, muito criativamente essa intensidade em Leão para expressar a nossa real identidade, que é o Sol, e aquilo que a gente sente, que é a Lua. Né? E isso tudo para que cada um de nós possa, vamos dizer assim, desenvolver essa nossa capacidade de luzir, de irradiar a nossa própria luz e compartilhar o nosso lado mais luminoso com os outros. O Mercúrio em Leão, ele ajuda, ele vai estar fazendo uma conjunção com a Lua no dia de hoje, além de estar em Leão, e a Lua também, e isso ajuda a gente poder, eu acho que compreender de maneira mais profunda os nossos processos emocionais, isso é Mercúrio, compreensão, processos emocionais Lua, a gente poder compreender de onde eles nascem, esses processos emocionais, para que a gente possa trabalhá-los de uma forma mais criativa. E a gente possa também falar com as pessoas que a gente tem afeto de uma maneira criativa, um aspecto que favorece conversar sobre os assuntos de família ou compreender as nossas histórias de família por novos ângulos, digamos assim, e isso ajudar a gente no nosso processo emocional a se liberar mais, né? Porque quando a mágoa pela nossa família nos prende a ela. Né? A gente pode ficar preso às pessoas e às situações por um sentimento de afeto, de gratidão, de alegria, ou por raiva, por mágoa, por ressentimento. De todo jeito, a gente fica conectado, né? Naquela situação, só que por uma experiência que é sofrida e que geralmente interfere em outras que a gente vai ter na vida. Então, a gente tem esse céu, que na verdade fica muito parecido, né, hoje e amanhã, com essas características, que é bom que a gente possa aproveitar, né, e poder experimentar o nosso lado criativo também. Quem nunca desenha, poder desenhar, quem nunca escreve, poder escrever, poder dar uma música e dançar com alguém, ou sozinha, ou sozinho, e desfrutar dessa alegria. Esses aspectos, né, a conjunção que ainda não está acontecendo, mas que estão nos mesmos signos, mesmo signo, e estou falando tudo trocado pela pressa, olha só. Então, todo mundo em Leão traz a força da alegria de viver junto, e da gente poder desfrutar, ter prazer com coisas que a gente mesmo cria para nós. Então, sejamos autores da nossa alegria e que a gente possa trabalhar mais essas emoções que são impeditivas, para que a gente possa ter a alegria de estar mais livre também desses aspectos. Não é para a gente ser bonzinho, boazinha, é para que a gente possa, de um lado, evoluir e de outro, desfrutar dessa alegria, da liberdade de não estar preso por sentimentos, ou melhor, por emoções que são difíceis, porque elas nos prejudicam, né? No nosso exercício exatamente do viver bem. Então, aproveitar isso aqui, tá? Compreender muito o passado. Até a gente pode transferir isso para a gente compreender o passado, por exemplo, do nosso país, da humanidade, de situações que pessoas viveram, e isso tudo ajuda.
Por quê? Porque o Mercúrio está junto com a Lua e nesse signo de Leão. Como agora, também é preciso ter calma, é preciso ter paciência, porque dentro desses aspectos que são assim favorecedores, como eu estou dizendo para vocês, Plutão vai continuar fazendo oposição com a Lua. De um lado, ele favorece as transformações que a gente precisa, mas também, se a gente não se dá conta, Plutão oposição à Lua pode ser uma manifestação da gente dar uma puxadinha de tapete emocional nas nossas questões. Até a gente não aproveitar como deve, por exemplo, esses 2 dias aqui, é uma puxadinha de tapete. É a gente não viver o bom que a gente poderia viver, sabe? Mas a gente se observar. Às vezes a gente ficar, se a gente está ficando muito mordido por alguma situação que mexa com a ideia de perda, de insegurança, porque isso, e aí a gente reagir a isso, em vez de agir criativamente, a gente ter uma reação que não seja construtiva para a nossa vida, ou ver outras pessoas fazendo isso, como eu digo sempre, e a gente daí não enganchar, né? E, além disso, a gente vai ter que a Lua e o Sol, desculpa, estou falando bobagem de novo, a pressa sempre atrapalha, né, gente? O Sol também hoje está fazendo quadratura com Urano. Então, a pressa, essa que eu estou por causa da falta da luz, porque eu vou ter que desligar o gerador já, faz com que a gente fale coisas erradas ou faça erradas, como eu mesmo experimentei aqui agora. Então, a gente ficar atento com essa coisa da pressa, da ansiedade, porque Urano, se também nos ajuda a provocar a criatividade e o novo que nos liberta, sabe? Também tem um lado que, se a gente não cuida, sendo uma quadratura, da ansiedade. E de tomadas de atitude súbitas, que muitas vezes não estão amadurecidas. Amanhã, sexta-feira, isso se intensifica, porque amanhã é um preparo para a lua nova de sábado, que aí eu acho que eu vou deixar para falar sábado, quando a luz aqui estiver funcionando direito, sábado de manhã, né? Então, é um preparo para a lua nova de sábado, porque Sol e Lua e amanhã vão estar mais próximos ainda, e aí Urano vai estar fazendo quadratura, não só com o Sol, mas com a Lua também. Então, amanhã, mais importante ainda, a gente cuidar de fazer as coisas devagar, até no trânsito, né, como tenho falado sempre, até na nossa caminhada, e nas relações, naquilo que a gente precisa fazer, ter uma certa calma, porque a aceleração excessiva pode atrapalhar bastante, né? Além disso, né, não ficar com aquela coisa da pressa de ter que dar uma resposta, porque senão ela pode sair intempestiva. Não ceder o impulso de então vou romper, vou acabar com isso que está me agoniando. Algumas coisas que a gente já vem depurando, pode ser um ótimo momento para a gente então finalizar. Mas tem que cuidar para ver se a gente não está finalizando como se fosse um abortamento, simplesmente porque a gente não está com maturidade para lidar com aquilo, ok? Bom, além disso tudo, eu acho que a gente tem aí um preparo nesses 2 dias em relação às coisas do mundo, porque esses aspectos leoninos, eles fazendo quadratura com Urano e a oposição a Plutão, pode acentuar esses gestos de autoritarismo e de excesso de poder no mundo, né? Deflagrando situações de muito conflito. Realmente muito conflito. Conflitos civis, guerras, podem acontecer coisas inusitadas, mais do que a gente está vivendo. Então, que a gente possa se concentrar também nessa energia leonina de criação, para que isso possa, vamos dizer assim, a gente colocar uma intenção para que essa energia criativa possa ocupar o coração dos líderes que têm capacidade de tomar decisão, para darem respostas transformadoras e criativas e não detonadoras, porque isso aqui é uma energia que a gente pode chamar também de uma possibilidade maior dessa coisa súbita, inesperada, destrutiva, detonativa. Mas a gente não, ao saber disso, a gente se sente estimulado para viver todo o lado luminoso disso aqui, tá? Porque é sempre assim.
A gente precisa investir sempre na nossa integração, na nossa luz, porque luz e sombra fazem parte da vida, e a sombra até fica a serviço de friccionar a nossa luz, não é isso? Para que ela possa brilhar, que é o caso desses 2 dias. Um beijo, desculpa aí pela a pressa que me fez ficar acelerada. Sim, problemas elétricos, como está tendo aqui, podem ser consequência também dessa quadratura com Urano, tá bom, gente? Então também cuidado na casa com coisas elétricas, com fogo e tudo mais, cuidado, tá bom? Não deixar tirar as coisas da tomada, enfim, não deixar, se tiver coisas elétricas em casa serem consertadas e que foi deixando para outro dia, aproveita aí até amanhã, chama aí o eletricista e dá um jeitinho e vamos viver a festa da vida que Leão significa, tá bom? Beijo, beijo.